1h13 no Revista CBN. Revista CBN Tecnologia. Falamos sobre inteligência artificial aqui no Revista CBN, assunto que nós já abordamos sempre nas últimas 3 edições do Revista CBN em 2023. Nós falamos sobre isso e toda semana a gente vai trazer aqui no Revista alguma discussão importante, relevante sobre inteligência artificial, os rumos que nós tomamos no palco digital para que a gente esteja atento, principalmente, gente, para a gente não ser enganado. É preciso estar consciente nos dias de hoje para o volume absurdo de informação que nós temos, muitas informações irrelevantes. Como é que a gente faz a curadoria para a gente mesmo do que é importante nas redes? E para falar a respeito desse assunto, eu tenho aqui a super honra, porque eu amo conversar com ela, Daniele Torres, que é mestranda em Analytics pela Georgia Institute of Technology. Ela concentra os estudos dela em inteligência artificial e sempre traz para a gente aqui algumas provocações importantes a respeito não só da evolução, mas como a gente está usando a inteligência artificial e se nós estamos preparados, né, para essa velocidade imensa com a qual avança a questão da tecnologia artificial. A Dani está aqui com a gente. Dani, boa tarde. Oi, boa tarde, Pétria. Muito obrigada, um prazer enorme estar com vocês de novo. Queria fazer um balanço, Dani, do que foi importante, né, nesse ano de 23, a respeito de inteligência artificial. Lógico que a gente pode esperar para 24, mas talvez fazer uma pensata, começar com uma pensata, né, do que foi esse ano de 23 em relação a esses avanços, o que a gente precisa ficar ligado. Eu acho que o ano de 2023 foi um dos mais impactantes para a temática da inteligência artificial, né? A gente que estuda era algo que a gente vinha vendo que já estava na nossa vida, né? Um exemplo clássico é um mecanismo de busca. Tem ali um algoritmo de inteligência artificial, todo mundo usa algum site de busca, né? Um filtro anti-spam que estava no nosso computador, uma curadoria de conteúdo na rede social, tudo isso era inteligência artificial. O carrinho do supermercado digital, não esqueça de levar, enfim, o suco de laranja ou o que tenha faltado no seu carrinho. Tudo isso era IA. Né? Mas parecia um pouco distante do usuário, digamos, comum, a possibilidade de aplicar IA no seu dia a dia. Né? E aí a gente teve os lançamentos da IA generativa e o que era um tema basicamente da academia e de um departamento de ciências de dados de uma organização, de repente virou pauta para todo mundo. Né? Parece que a gente passou o ano passado inteiro conversando sobre IA e desde, digamos, implicações severas que podem acontecer na nossa vida até algumas que parecem beirar a ficção científica, né? Um grande Armagedon de inteligência artificial que está se aproximando e tudo mais. Assim, a pauta tomou conta completamente das nossas discussões. Acho que todas as organizações, né, grandes empresas, correram para integrar essas tecnologias no seu dia a dia. E nós, pessoas físicas, a gente começou a se perguntar, né, qual é o futuro do meu trabalho? Essa tecnologia vai ter a capacidade de fazer o que eu faço? O que sobra para mim depois, digamos, de uma adoção em escala da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu acho que foi o descortinar ano passado de tecnologias que já estavam, né, por aí, mas a gente passou a enxergá-las e passou a se tornar palpável para o usuário comum que a inteligência artificial ela pode ter implicações no nosso cotidiano. A gente pode falar um pouco, talvez, nesse sentido em 24, esse último ano. Eu lembro que no começo do ano passado, comecinho, acho que até você veio conversar comigo, a gente falava sobre ChatGPT. E Sim. O que era isso, e os textos e tudo mais. Nesse meio tempo, Dani, eu já ouvi até gente me contando que foi lá no ChatGPT fazer pergunta tipo como se o ChatGPT fosse um psicólogo. Então, assim, eu fiquei bem assustada, acho que até comentei sobre isso com você também em algumas das nossas conversas do ano passado. Nesse sentido, como é que essa ferramenta foi utilizada pelas pessoas, como é que isso teve avanço, né? Teve até história de lei já sendo escrita pela plataforma. 24, ferramentas como essa podem tirar empregos das pessoas, né? Como é que fica a criatividade, a criação? O que é isso, Dani?
Eu acho que a gente tem duas formas de olhar para isso, né? A primeira é que, de certa forma, a promessa foi um pouco maior do que a realidade, né? Já se imaginava, se a gente pega os artigos iniciais ali de janeiro, fevereiro do ano passado, já se falava que em dezembro o mundo seria irreconhecível, né? E, de certa maneira, não foi exatamente isso que aconteceu. Por outro lado, essas tecnologias passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? Quando a gente fala de interface computacional, um termo que a gente usa às vezes é que, sabe, o processo passa a se tornar com uma certa invisibilidade, ele se torna invisível, porque todo mundo começa a utilizar, né? Então, assim, deixa de ser um diferencial, mas um pré-requisito básico para eu estar no mercado, né? Então, você ir hoje para uma profissão corporativa, eu não entendo de pacote Office, não tem como você desenvolver um trabalho numa grande organização. Da mesma forma, a integração dessas tecnologias generativas, elas passaram para os chatbots, pessoas sendo assessoradas para escrever e-mails, ou mesmo para escrever um primeiro draft de um texto, de uma lei, etc., né? Mas a supervisão humana viu-se que ela é absolutamente indispensável. As tecnologias alucinam, erram, e se não tem um humano ali supervisionando e corrigindo, a gente está muito longe ainda de uma substituição do fator humano, né? Agora, isso posto, a gente não deixou de ter impactos severos, porque se antes talvez eu precisasse de um grupo de pessoas para criar um primeiro draft de algo, hoje a tecnologia cria para mim. Se antes eu precisava talvez de um conjunto de desenhistas para criar um primeiro conceito, muito provavelmente a arte final, o texto final, é impensável que ele vai ter 100% gerado por IA, porque senão vai ser até algo sem graça que parece que você já leu ou viu inúmeras vezes, né? Mas, veja, você começa a mudar um pouco essa lógica, essa relação do próprio trabalho, da própria criatividade, né? Então, esses efeitos foram vistos. Uma coisa que eu queria te perguntar, e até comentei aqui no início da conversa, é justamente a confusão que a inteligência artificial, esse produto, né, que vem dela, textos, nos confundam demais no cotidiano do que a gente consome. Quem é que está criando? Pessoa ou robô? Aquela história do deepfake, né, de cada vez mais o que é falso parece verdadeiro. E eu acho que esse é um alerta, a gente precisa estar muito consciente disso, né, do que a gente consome, porque da onde que tá vindo? É um cenário ainda para mim um pouco obscuro, não, Dani? Ele né? E eu acho que esse é um dos grandes impactos quando a gente pensa na inteligência artificial, né? Porque se eu estou mal intencionada, hoje sozinha, eu consigo criar algum tipo de aparato que seja um texto com uma robustez e com uma aparência, né? Às vezes até numa formatação que parece uma via de algum tipo de mídia, de algum tipo de jornal, né? Eu consigo criar isso com relativa facilidade e um usuário casual que está lendo ali rapidamente nem sempre percebe, que fala, pera lá, né? Esse texto aqui não parece fazer muito sentido, né? Então, antes mesmo da gente falar de quais são as possibilidades, digamos, um pouco mais severas, apocalípticas da inteligência artificial, a gente tem efeitos reais hoje. A gente tem discriminação algorítmica rolando, a gente tem produção de conteúdos que são falsos, né? A gente tem a disseminação desses conteúdos e tudo mais, né? Então, assim, antes mesmo da gente pensar nos próximos passos, como é que a gente se capacita como indivíduos para conseguir fazer a nossa própria curadoria de conteúdos, para a gente conseguir perceber se os fatos que estão ali sendo relatados naquela mídia que a gente está lendo, em primeiro lugar, parece fazer sentido ou não. Para mim, esse é o, digamos, o limiar, é o diferencial, né? Se eu paro, legal, eu tenho esse texto aqui, mas faz sentido, né? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista do meu conhecimento acumulado, isso faz sentido, isso parece ter um reflexo com, digamos, com as leis naturais e sociais que eu conheço, dá para a gente imaginar isso crível, né? Agora vamos pensar, né, Petri, a gente colocar isso para uma forma ampla para o social é um exercício difícil também, né? A gente conseguir olhar para algo e falar, não, isso aqui não está parecendo fazer sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista do meu conhecimento, isso não parece fazer sentido, eu vou descartar essa informação, né? E é aí que eu entendo que trabalhos como a mídia, né, a mídia que um trabalho como você faz, etc., tradicional, ela é fundamental, porque a gente precisa ter uma visão sobre um fato, né? Às vezes mais de uma visão, 2, 3, 4 visões sobre um fato, mas dentro de uma curadoria profissional. Claro. E você falando disso, até penso que
as instituições, ao passo que a tecnologia avança tanto, instituições físicas, né, de gente, isso também tem que caminhar junto, se fortalecendo, né, para conseguir fazer essa balança entre esse mar de informação que vai ter muita coisa falsa, muito mais coisa falsa, talvez, até do que verdadeira, e instituições físicas das mais variadas na sociedade civil, desde a política e tudo mais, que garantam essa consistência material, para que a gente consiga fazer esse crivo, né, do que é real e do que é virtual e muitas vezes enganoso. Exato, eu acho que o que a gente consome, de quem a gente consome, aí de uma forma ampla, né, seja de um influenciador, seja de um portal de mídia tradicional, ele se torna fundamental, né? Agora, é difícil imaginar que a gente vai conseguir criar um autofiltro em relação a tudo isso e que a gente consiga, do ponto de vista social, simplesmente fazer uma separação, né? Então, assim, eu acho que o que isso traz também é um ponto de uma nova experiência social. A gente vai ter que conviver com esse tipo de situação. Não vai dar para imaginar, porque assim seria uma idealização, praticamente, falar, olha, um investimento massivo em educação, da gente aprender a interpretação, da gente ter, digamos, uma consciência histórica dos fatos que aconteceram, pesquisados por historiadores profissionais e tudo mais. Seria muito, talvez, idealista da minha parte imaginar que isso vai tomar uma dimensão que vai resolver o problema, né? Talvez até resolva daqui 15, 20 anos, né? Mas a gente já vai estar com outros problemas maiores do que a gente está hoje, né? Então, assim, a gente vai ter que, de certa maneira, conviver com essa situação. E todos nós somos pequenos influenciadores do nosso meio também, né? Então, nós falarmos a esse respeito, o que seja com o nosso pequeno grupo de contato. Eu quero também te fazer uma pergunta que veio, a gente tá com essa questão que vamos falar sobre inteligência artificial toda semana aqui no Revista CBN, porque esse é o assunto, né, Dani? Não à toa você, uma executiva tão influente, também decidiu se dedicar a estudar a respeito desse assunto, fala também, tem uma visão tão clara a respeito disso, né? Eu sempre brinquei falando de verdade aqui, porque eu acredito numa parte disso, que é a história de você educar o algoritmo. Eu sempre brinquei com essa expressão, né, de seguir conteúdos que você acha relevante, que tragam coisas boas para você e valorizar, de certa maneira, também nessa programação algorítmica, conteúdos edificantes, né? Até como o meu papel como comunicadora, estudo sobre esse assunto e tudo mais. E aí o ouvinte Esper Leon trouxe para mim uma questão, levantou, que são os paradoxos da linguagem, são os paradoxos da nossa vida, e é perfeito a colocação dele. Ele falou assim, eu volto para uma questão, Pedro, que talvez hoje também seja necessária a deseducação do algoritmo, porque você só educar o algoritmo, ok, legal, mas também você está influenciando só a sua bolha, né, Dani? Então é o paradoxo disso, porque aí você fica encerrado em só determinados conteúdos que te fecham talvez para o diverso, que é o contexto de uma democracia saudável. São muitos os paradoxos que nos permeiam nesse momento. Os paradoxos são trazidos para a gente a todo momento, para a gente pensar a sociedade, né? Inclusive isso que você falou, da discriminação que o algoritmo traz. E aí? Como é que a gente tem que operar nisso? É uma tensão muito forte que a gente precisa ter nesse momento, não? Sim, e você sabe que teve um artigo que eu li recentemente que eu acho interessante, né? Que colocava essa questão da nossa bolha de consumo de conteúdo como uma espécie de mito, no sentido que a internet, ela abriu os nossos olhos para realidades dispares à nossa, né? Então, de certa forma, ela trouxe uma diversidade de conteúdo muito maior do que digamos, o que a gente tinha antes. Acesso a poucas fontes de informação. Então, desse ponto de vista, a falar que a gente está sempre imerso numa bolha é uma visão um pouco limitante, né? Porque a gente está imerso a tudo, mas claro, a gente começa ali a educar, e de repente, sim, a gente tende a se fechar, e sempre que vem um conteúdo que não está muito de acordo com o que eu estou acostumado a ver, eu falo, não, eu não quero esse aqui, eu vou descartar esse conteúdo, né? Então, eu pessoalmente, o que eu faço muito, eu leio sempre mais de uma fonte de informação e eu procuro saber o que uma visão antagônica à minha pensa a esse
esse respeito, né? Por exemplo, falando sobre inteligência artificial, eu li muitos artigos sobre os benefícios, o futuro, a inovação, a IA acordando para uma consciência e tudo mais, e da mesma forma eu fui ler textos de céticos, né? Obviamente, céticos que estão falando com uma propriedade sobre isso, né? Isso é só, digamos, uma hype, a coisa não é tão assim, até aquilo que eu coloquei, né? Eu estava lendo um artigo outro dia de uma mídia, o editor ali comentando que, olha, de tudo que a gente comentou sobre ChatGPT e grandes inovações generativas, na realidade, muito pouco se concretizou. A gente teve aquele boom de falar, nossa, é impressionante, vamos ser substituídos, tudo mais, etc. Agora, se a gente pensar em termos práticos, qual foi o uso que a gente deu para isso revolucionário no dia a dia das nossas vidas? A gente já começa, eu fiz um texto, eu fiz um e-mail, né? Você percebe? Então é interessante a gente sempre ver duas óticas da mesma coisa, né? Ou até mais, às vezes tem mais 3, 4 visões sobre a mesma coisa. Então, assim, a gente educar o algoritmo é parte, eu acho que sim, para consumir fontes, digamos, de qualidade, mas que essa educação não seja limitante a ponto de eu não ouvir ideias divergentes das minhas próprias. E aí, você chega no cerne, educar, essa expressão que a gente vê, educar o algoritmo, não quer dizer você educar para você só consumir o que você deseja, o que tem congruência com o que você pensa. Educar o algoritmo é você educar com boas fontes diversas, podem ser antagônicas ao que você pensa, mas que tenham credibilidade. Então, olha o desafio que a gente tem, que é o que você falou. Você pode ler diversas visões antagônicas, mas que continuam fazendo parte de um senso, de um crivo, de credibilidade, não é porque são antagônicas que não tem uma... Então, é um desafio, né? Essa questão do paradoxo e da educação, elas estão postas para a gente de uma maneira muito clara, nessa educação, de uma maneira muito mais profunda, né, Dani? Não só a educação do algoritmo, mas a educação, a curadoria que a gente faz para a nossa vida nos dias de hoje, em meio a tanta informação. Exato, né? E eu acho que essa informação a gente sempre precisa pensar no limite, né, também, né? Porque existem elementos que eles são, digamos, que eles partem e rompem com o bom senso, com o respeito, com a ética, né? Então, assim, esse movimento, ele não é um movimento, digamos, que não seja de duas mãos, né? No sentido de que a gente educa, a gente ouve outras ideias, mas existem ideias, sim, que elas são, digamos, representativas de algo que é agressivo, tudo mais. Então, a gente precisa conseguir separar essas duas coisas, né? É uma liberdade consciente que eu acho que é o caminho e a resposta. Uma liberdade consciente. Volta mais vezes para falar mais coisas aqui pra gente. É um assunto que não cabe em 25 minutos. Uma conversa de revista CBN precisa de muito mais e constantemente, levando todos nós, né, Dani, a pensar o desafio que é estar imerso. Não é Quando eu ouço você, eu já fico pensando, né? Muitas correntes falam que as crianças não devem usar as redes ou a tecnologia, até por conta mesmo de impactos neurológicos, de formação mesmo. Ao mesmo tempo, como é importante ensinar as crianças a terem essa noção de curadoria, as crianças e a gente mesmo, muitas vezes nós não temos isso. Então, é um diálogo profundo. Eu tenho uma alegria tamanha de trazer você aqui. Eu quero você muito mais vezes esse ano aqui comigo trazendo esses assuntos, tá? Tá ótimo. Precisamos falar sobre inteligência artificial geral, já fica o gancho. O tema para a próxima conversa. Essa é a Dani Torres, ela é mestranda em Analytics pela Georgia Institute of Technology e ela vem concentrando os estudos dela, como você pôde perceber, profundamente em inteligência artificial. A gente vai com isso para o Repórter CBN. Repórter CBN.